Dia, sejam bem-vindas. Hoje estamos aqui novamente para continuar nosso devocional. Hoje, 25º dia, né? A gente vai fazer essa meditação e estudo dos capítulos 31 a 33 de Êxodo. Vou guardar aqui a nossa convidada. E já enviando aqui para convidar mais pessoas. Bom dia, Mari. Bom dia, Bom Lai. dia, Bom seja dia. bem-vinda. Que honra ter aqui a sua presença. Maravilhoso estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor. Começar o dia fazendo a coisa que mais queima no meu coração. Glória a Aí, Deus nossa, é pela tão sua bom, vida. né? Poderoso. A gente pede desculpa o horário, hoje a gente iniciou um pouco mais, né, tarde devido aos compromissos aí com filhos, escola, Mulher, mas o uma importante é correria, que a gente, segunda-feira principalmente, né? Segunda-feira mas o importante é a gente estar aqui junto e cumprir o ID, né, do Senhor e aprender. Quanto a gente aprende em cada capítulo. Então, Maria, nos capítulos anteriores, a gente viu, né, Deus determinar como que ele quer o tabernáculo, cada detalhe. E aqui no capítulo 31 a gente vai ver exatamente isso, a capacitação, né? Ele fala de Bezaliel e Eliabe, né? Como que ele vai capacitar. Ele determinou para Moisés, né, que o tabernáculo seja construído, mas ele, ao mesmo tempo, ele capacitou os artesãos, cada pessoa que vai colocar na forma que ele determinou todos esses detalhes. é. Como é que tu Então, faz? Tu já leu um capítulo por vez todinho? Ou sim, a gente versículos? faz um estudo, né? E aí aqui a gente só coloca o nosso entendimento, né? Conforme que como são 3 capítulos, né? O nosso plano é fazer a leitura de todos os capítulos em 365 dias. Então a gente faz esse estudo, medita e traz à luz o nosso entendimento, né? Compartilha a percepção para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, né? Essas lições, né? Do Antigo Testamento a gente coloca como no espelho para o Novo, porque muito dos textos, né? Eu, como falei ontem, eu nunca tinha lido, assim, estudado, meditado em Êxodo como meditei agora, como estou meditando agora. E é como um espelho, né? Cada representação que Deus pede aqui do tabernáculo, o candelabro tem uma representação, né? A luz do mundo, que no Novo Testamento é Jesus, o azeite, né? Para manter acesa a chama, né? O Espírito Santo. Então a gente faz esse entendimento e traz para a nossa prática do dia a dia. Então é Amém. mais para essa meditação. Você quer que eu comece lendo, Laís? Você... Sim, eu posso fazer a sua percepção, ou outro quer fazer a oração, para a gente iniciar e, né, consagrar esse momento. Eu vou orar e a gente começa. Senhor Pai, Pai querido e Pai amado, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, neste momento nós nos rendemos a Ti. Nós somos um só com Teu Espírito Santo, Senhor. Fala através da nossa boca. Que esse momento, Senhor, não seja eu nem Laís, mas que seja o Espírito Santo agindo através da nossa vida. Senhor, traz revelação para o nosso coração. Abre os olhos do nosso coração para enxergar, Senhor, para enxergar a Tua verdade cada vez mais e principalmente colocar em prática na nossa vida, Senhor. Eu louvo a Deus por este momento, eu louvo a Deus pela Tua palavra, eu louvo a Deus por este dia, Senhor. E eu consagro, Pai amado, este dia para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim seja. Aí, então, no capítulo 31, né, ele fala de Bezaliel e Eliabe, que são os que ele prepara, né? Ele fala que Deus, que o Senhor chamou a Moisés e disse, né? Veja que chamei. Então, assim, aqui a gente interpreta isso, né? Cada um de nós temos os nossos dons, nossas habilidades, e quando a gente dispõe, é muito isso que a gente fala, né, do chamado. Deus vai e nos capacita, né? A gente fala muito isso. Tem pessoas que, não, eu não posso, eu não vou, eu não tenho muito entendimento da Bíblia, mas é muito a capacitação espiritual. A Bíblia é uma revelação espiritual, né? Quando a gente dispõe, Deus vem e capacita. É.
Então ele começa justamente aí. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e ao enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, e para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho de artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Isso aqui é poderoso. E tenha do Sim, encontro, e tem a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciário que está por cima dela e todos os pertences da tenda. A mesa com os utensílios, o candelabro de ouro puro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a bacia com seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas dos sacerdotes Arão e as vestes de seus filhos para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tem ordenado. Né? Então, aqui é a forma que tu falou. O Senhor disse para Moisés, o Senhor, e até hoje o Senhor está falando com os homens. O que está acontecendo é que tem homens que não têm ouvido, ou então, às vezes, eles duvidam ou ignoram, mas certamente o Senhor tem falado. O Senhor continua falando. E ele tem usado o coração daqueles que se propõem. O que eu vejo muito na vida das pessoas é assim. Um chama de sorte, eu não, eu chamo de Deus. Porque tem pessoas que estão tendo resultados, porque tem pessoas que estão tendo vitórias, passando por cima de adversidade com mais facilidade do que outras. Não existe outro segredo, é Deus. Deus é é o... Deus. Então a gente tem que abrir os nossos olhos do coração, os nossos ouvidos e estar atento ao chamado. Porque o Senhor, ele está falando, e ele ordena. Ele ordena. Filho obediente, obedece. E tem filho que ignora. Então, isso faz toda a diferença na vida dos filhos, na vida dos homens. Bem-vindas, meninas aqui entrando no nosso devocional. É isso mesmo, essa obediência, né? Quando a gente está mais próximo, quando a gente se dispõe, o pai tem mais cuidado, né? Com aquele filho que está mais ali atento. No versículo seguinte, a gente vai ver que ele dispõe aqui o dia de repouso, né? Como sinal de aliança. A gente vê que o plano de Deus sempre é perfeito, né? Ele sempre está buscando ali a reconstrução, sempre está dispondo ali o seu amor para que a gente possa estar mais próximo a ele, né? Esse amor de Deus que é resgatador. E ele coloca aqui o dia de repouso como sinal, né, da aliança. Ou seja, ele dá todas as atividades, todas as tarefas, e ele faz o sinal, né, o dia de sábado, né, no versículo 12. Depois disse Senhor a Moisés: diga aos filhos de Israel: observareis os dias de repouso, porquanto sinal é entre mim e vós, através de vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor Deus que vos santifico. É uma manifestação, né, de que somos separados, é aquele dia de descanso, e é uma tradição até hoje, né? Nas empresas a gente vê que muitos trabalham de segunda a sexta, e o dia do descanso. Tem algo mais a acrescentar? Sim. A palavra do Senhor, ela é muito poderosa, Laís. E quando a gente dedica tempo, a gente vai entendendo muitas coisas. E o Velho Testamento e o Novo Testamento são duas alianças. São duas formas Sim, que o Senhor tinha para se relacionar com o povo. Aqui, Moisés, ele era o profeta da lei. Né? Foi ele que desceu lá do monte com as tábuas da lei. Depois a gente viu que Elias era outro profeta. E hoje nós estamos na nova aliança. Hoje o nosso representante é Jesus. sim, Então aqui no tempo de Moisés, eles viviam debaixo da lei. Por isso que tinha essas regras. E o sábado era uma das regras instituídas pela lei por Moisés, para guardar o sábado, né? Santificar o sábado. Hoje não é errado quem santifica o sábado, mas tem pessoas que santificam o domingo.
O que é que o Sim, Senhor fala no nosso um coração? dia, né? Que a gente tem que ter um dia para santificar o Senhor, um dia de descanso, um dia de desfrute. Porque se o Senhor não fizesse assim, os homens eles queriam trabalhar de domingo a domingo. Porque Deus não fez o homem para trabalhar. Deus fez o homem para desfrutar dele. Mas o homem escolhe trabalhar. O homem só quer trabalhar. Então ele justifica o Isso. trabalho para não ter tempo para Deus, para a família, para a mulher, para nada, né? E tem muitas pessoas que usam essa desculpa. Não, eu não vou para a igreja porque eu vou para o trabalho. Não, eu não vou para o encontro porque eu tenho um trabalho. Então, a melhor desculpa que as pessoas encontram para justificar. Para justificar muito fracasso. Inclusive, a ausência de Deus é um deles. A ausência da família. Então, o Senhor, desde a lei, desde o Velho Testamento, o Senhor ele nos ordena. Que Ele ordena, Ele não manda a gente ter coisa. A gente tem que ter um dia. Um dia, que seja o sábado, que seja o domingo, Domingo. que seja um dia, mas para você santificar e desfrutar. E aqui foi isso que ele ensinou. Perfeita mesmo. Ele Perfeita essa colocação, é exatamente, né? Os compromissos cotidianos e que realmente impede isso, né? De ter essa presença com Deus. é, ele E fala no 14, ó. Portanto, guardem o sábado, porque ele é santo para vocês. Aquele que o profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso. Na lei, as coisas é bem clara. Nessa época de Moisés, as pessoas não podiam descansar no outro dia. Era no sábado. Era no sábado. Hoje é diferente, porque a gente hoje está na nova aliança. Então, depois que você entende a aliança, o representante, você começa. Primeira coisa da nova aliança, a gente não julga ninguém. Quem quer descansar no sábado, não julga quem descansa no domingo. Quem descansa no domingo, não julga quem descansa no sábado. A nova aliança é Jesus Cristo, que é o representante. Então, o que foi que ele mandou? Ame. Ame. Então, quando você ama, você respeita. Né? Você respeita. Você não sai julgando, você não sai medindo as pessoas. Mas aqui, nesse capítulo, não era assim. Eles tinham uma ordem. O dia santo era o sábado. exatamente. E aqui a gente entende muito isso, né? Como que Deus vai trabalhando, é processual, né? Ele já vai deixando os sinais, né? De toda o que vem à frente, né? E o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo, né? Então, aqui nos capítulos seguintes, a gente vê que quando realmente Moisés sobe ao monte, aí já começa o capítulo 32, que é Israel adora um bezerro de ouro. Né? Moisés sobe ao monte e eles ficam naquele desespero, cadê o nosso representante? E então eles já querem algo palpável, né? Para ter como representação. Eles vendo os milagres, vivendo um milagre, mas eles querem tocar, né? Então, Moisés passa ali os 40 dias no monte e o povo já começou a se desesperar e pegou todo aquele ouro e construiu um bezerro, né? Passou a idolatrar ali e disseram: esse é o Deus que lhe tirou do deserto. E Deus, a gente vê, né, que ele pede que Moisés desça imediatamente porque o povo já estava Se corrompendo. se corrompendo. É. E isso é muito sério, né, Mari? Quantas vezes hoje a gente quer como se fosse Deus fosse assim, imediatista, orar e que Deus saia com aquela solução imediata. Não, a gente tem que ter esse tempo de confiar em Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Muitas vezes a gente não sabe o que é o melhor para a gente naquele momento. Então, há sim um tempo de espera, né? É, verdade. O que eu achei o que chamou minha atenção aqui no 32 é assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se e eles foram cobrar de Arão, porque, como eu falei, representante. Moisés era o representante da lei. Moisés subiu, mas ele deixou Arão responsável por aquele povo. Então o povo procurou Arão. E eles ficaram insistindo, insistindo. Arão, ele era para ter sido mais resistente. Então, foi o que ele fez. Ele tocou no que toca muito nossa vida hoje. Por exemplo, ele disse: me deem as peças de ouro de vocês. Ele tocou no bolso. Mas o povo cedeu. Botaram a mão, tiraram os argolas, tiraram as pulseiras, que naquela época o povo gostava muito de ouro, né? Eles tinham vindo do Egito, o Egito era muito rico. Provavelmente aquele povo tinha muitas joias. E Arão disse, eu acho que ele, quando ele pediu isso, era tentando ver se o pessoal não dava e ele não fazia.
Mas ele resistiu muito pouco, né? As pessoas deram, e nisso Arão ainda disse que, quando Moisés voltou, Arão disse que ele só jogou o ouro no fogo e o bezerro se transformou e saiu um bezerro. Quer dizer, ele quis dizer que foi algo sobrenatural. Ele quis justificar o erro dele. Que, na verdade, a gente viu que foi um erro grande, porque Deus viu na hora e não agradou. Deus não se agradou. Ele mandou Moisés descer na hora, né? Então, a gente está justificando os nossos erros, a gente está assim... eu fiz por causa disso, eu fiz, mas quando a gente não quer, a gente não faz. Exatamente, os princípios, né? Então eles temeram e Moisés teve que interceder, né? Moisés estava lá no monte, ele não sabia que nada estava acontecendo. Então Deus pediu que ele realmente descesse porque o povo estava se corrompendo. Então a intercessão, aqui a gente vê a intercessão de Moisés pelo povo, né? E no versículo 9, né? E disse Deus a Moisés: tenho visto esse povo e eis que povo de dura cerviz é, né? O povo tinha uma resistência, estava ali com comida, com maná e sempre naquela resistência. E aí, pela intercessão de Moisés, no versículo 14, ele diz: então o Senhor desistiu de fazer o dano que dissera que haveria de fazer ao seu povo. Pela intercessão, né? Pela oração de Moisés. Ali a gente vê que ele quebrou as tábuas. E o nosso intercessor hoje, né, diante de Deus, como você fala, que a gente trazendo na nova aliança, é Jesus, né? E ele intercede por nós. Então, muitas vezes, Deus, como eu falei, ele queria ali fazer algo, e pela intercessão, pela oração de um justo, né? Porque Moisés, ele agradava os olhos de Deus. Poucos na Bíblia a gente vê que tiveram essa honra, né? De ser chamados amigos de Deus, estar próximo, né? Diante ali, face a face com Abraão, Moisés, né? João, o próprio discípulo. Então, a intercessão é muito importante. O nosso intercessor nos dias atuais realmente é de fato crer que Jesus Cristo. É a perfeita intercessão entre Deus e o homem, né? Verdade. E aqui o Senhor falava diretamente com Moisés. O que chamou minha atenção aqui, Laís, na velha aliança, porque era assim, as pessoas elas não tinham o privilégio que nós temos. As pessoas elas não tinham acesso ao Santo dos Santos, a Deus. Era necessário que um homem bom, escolhido, e sacerdote. Então Moisés era a ponte que levava os homens a Deus, né? Então era assim que os homens se relacionavam com Deus na velha aliança, no Velho Testamento. Hoje não é assim. Quando Jesus Cristo veio, o véu foi rasgado. É exatamente esse do tabernáculo, né? Que a gente vê que eles separavam o santo do santíssimo, né? Havia esse véu que os sacerdotes entravam uma vez ao ano. Uma vez por ano, né? Na presença do Senhor. Hoje nós temos, minha irmã, muita graça, muito privilégio, porque o Senhor está livre 24 horas por dia. Quem não pode orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, então não tem desculpa para quem não está na presença de Deus. É se não quer realmente. Mas não existe desculpa. O Senhor, Ele é. E a gente ainda tem o Espírito Santo que intercede por nós. Então, hoje nós estamos realmente A gente tem que aproveitar essa época que a gente está, que é uma época de graça, de favor, de presença, né? Aqui não era assim. O Senhor se irou, por isso que Moisés desceu rápido e intercedeu pelo povo, porque o povo não podia interceder. E até porque eles tinham um coração duro, que ele diz, né? O povo tinha servido, era desobediente, eles estavam, apesar de tudo que eles viam, de tudo que o Senhor fazia, eles ainda duvidavam, eles queriam ver para crer, eles queriam tocar. Hoje, com nós, é diferente, glória a Deus. Hoje a gente carrega a certeza. E assim, a corrupção, né? Eles viveram 430 anos naquela cultura do Egito, né? Então, muitos deles também já haviam perdido, né, um pouco essa história pelo trabalho escravo, muitos não ouviam mais essas histórias, já haviam se distanciado um pouco, né? Afinal, foram 430 anos de escravidão no Egito. Então, ali estava havendo a recuperação, o resgate mesmo. Foi a minha internet aqui, a conexão. Foi, vamos continuando. Tu tá lendo aonde, Laís? Eu disse assim, na verdade só um comentário, né? Foram 430 anos de escravidão no Egito. Então a cultura lá era de idolatria a outros deuses.
Então, imagina que há uma corrupção, né, do que realmente Israel pregava, né, os filhos de Israel, o que Jacó vivia. Então, 430 anos que perdeu muito a cultura, né, É, da adoração ao único Deus. E aqui a gente vê que tem todo esse trabalho árduo, né, de resgate, de edificação da fé, né, a construção do tabernáculo para que possa, sim, ser estabelecida novamente essas regras, né, para que possa haver a edificação da fé, de fortalecer, né, esse vínculo. Então, eles viam o milagre, viviam o milagre, mas não criam, né? Aquela coisa que a gente continua a falar. O milagre não produz fé, é a fé que vai produzir o milagre. Então, eles tinham esse coração muito enrijecido, né? E ainda na resistência em não crer. é, verdade. E aqui ele falou da ira do Senhor, né? Moisés Sim, ficou ao Senhor seu Deus, dizendo: Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Moisés, ele cria, né? Moisés era um homem normal, um homem normal. Eu vejo assim, Laís, eu vejo Abraão, Arão, Davi como homens semelhantes a nós, normal. Só que eles tinham fé, eles criam. Então, a gente tem que se pegar nisso. Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero crer, eu não quero duvidar. É ver para crer, não. É crer para ver. para ver. Crer para Exatamente. precisa nisso. E a ira do Senhor é outra coisa, é assim que eu tenho estudado. No Velho Testamento, a ira do Senhor, ela se manifestou várias vezes. Hoje é diferente. Hoje, na nova aliança, a gente está na graça. A gente está na graça até Jesus voltar. Depois que Jesus voltar, aí vai ter o julgamento, né? Que a gente já assistiu, já estudou Apocalipse, Sim. e a ira do Senhor vai descer. Mas a ira do Senhor não vai descer sobre os filhos. A ira do Senhor vai descer sobre os ímpios. Então, para os filhos, aqueles que creem em Jesus, aqueles que olham para Jesus e que foram salvos pelo sangue, não tem mais ira. E aqui no Êxodo a gente vê, como falei, esse espelho, né, que a gente coloca para a nova aliança. Os hebreus sempre foram guardados, né? Quando descia as pragas no Egito, quando descia eles sempre estavam protegidos, né? Vinha a mortandade, aos primogênitos só atingia os egípcios, né? Então há uma separação. Aqui a gente vê muito em Êxodo essa questão, a importância da consagração, né? Ontem a gente viu que é a consagração dos sacerdotes, certo? Consagrar os filhos de Arão. Então a gente traz isso para nossa realidade, né? Consagrar o nosso lar, consagrar os nossos filhos, nossos ouvidos. Então a gente tem que sim estar constantemente separando, né? Há essa diferença do que é sagrado, do que é consagrado, do que é profano. E o mundo está muito assim para confundir a gente, né? De muitas coisas. Então é a escola que a gente coloca o filho, é o aplicativo que ele vai estar usando ali no celular. É, Então tudo a gente realmente deve ter essa atenção. é. Só para fechar o entendimento do 14 aqui, aí diz que quando Moisés intercedeu, que realmente o Senhor estava para derramar ira sobre o povo, mas no 14, então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria para o povo. É uma semelhança que eu vejo hoje. Acho que eu tenho certeza que por isso que Jesus Cristo veio. Porque a vontade do coração de Deus nunca foi derramar ira na vida do homem. Deus ama o homem. Deus amou Sem o homem dúvida. desde o princípio. Por isso que ele preparou o caminho. Jesus Cristo veio para resgatar o homem. E com Jesus, Laís, a gente não tem dúvida. Jesus é o caminho, é certeza. É ele que vai nos conduzir à vida. Na nova aliança, a gente sabe que não precisa por exemplo, aqui a gente termina atrapalhando tudo, o homem. Na nova, como eles atrapalharam mesmo, né? Fizeram um bezerro de ouro, foram adorar, glorificar, acordar de madrugada para adorar. Então, o homem, ele é especialista em atrapalhar os planos de Deus. Adão fez isso, aqui está Sim. fazendo isso. Com Jesus Cristo, a gente não tem esse poder de atrapalhar. Porque Jesus Tá Cristo feito, ele já tá fez, consumado. tá consumado, ele fez tudo, tudo. A gente só precisa crer, Creio. entendeu? A gente só precisa unicamente crer com o coração e confessar com a boca. Não tem que ter esforço de nada. Jesus, ele não precisa de nós para nada. Porque se ele precisasse, minha irmã, a gente ia acabar estragando de novo.
Mas glória a Deus por isso. Exatamente. Então, E 14, a quanto é vontade. bom a gente ter esse entendimento, né, Mari, de estar disposta a entender e compreender realmente essa, e fazer essa avaliação do Antigo Testamento, realmente esses estudos assim, de Êxodo, está trazendo muita clarificação, porque normalmente a gente vê só tem relato de detalhes e tal, mas ele clarifica muito, nos dá muito, muito entendimento, né? É, Faz muito sentido isso que você fala. O homem atrapalha, o plano de Deus ele é perfeito para resgate, para libertação, para salvação. Era ali, a princípio, o plano era 40 dias, ficaram 40 anos, né, dando voltas. irmã, E atrapalha demais o homem. Se você for, quando você estudar a palavra de Deus, realmente você vê que agora o Deus não desiste. Até porque ele é onisciente, onipresente. Então, quando ele colocou Cristo, ele disse: pronto, agora não tem mais volta. Vai. Aí ele falou lá na ele próprio cruz. se fez homem para vir mostrar como faz, né, Mário? Eu tenho que descer a terra porque o homem é um ser. Se eu deixar 1% na mão deles, eles vão estragar mesmo. Então, E ele tá. essa é a diferença, Laís, da graça e da lei. Porque pela lei a gente não consegue. Se fosse pela lei, como era nesse tempo aqui, a gente não conseguia ir para o céu, ninguém ia para o céu. Mas pela graça, que é o dom de Deus, é um presente, nós vamos morar no céu, em nome de Jesus. A eternidade é o nosso lar. É o amor realmente merecido. Muito, muito lindo. E aqui a gente vê, né, seguinte, que Deus revela sua glória a Moisés, né? E é assim, é esse entendimento que a gente tem. Moisés tem esse amor, né, pelo povo, por Deus, né? Ele defende ali o povo dele, ele é um intercessor, ele é um mediador. E ele, quanto mais conhece a Deus, mais ele pede que ele revele-se a ele, né? Mais ele quer da presença. Aí você fala da eternidade, né? As pessoas só falam, e a eternidade, como vai ser a eternidade? Vai ser só adorar, só conhecer a Deus e só louvar isso e tal. E aqui a gente vê muito isso, que quanto mais se conhece de Deus, quanto mais se sabe, mais a gente quer saber, mais a gente quer a presença, mais a gente quer essa unção, né? O É, quanto isso é gratificante. é verdade. Antes eu estudava a palavra, eu orava achando que eu estava fazendo algo para Deus. E hoje eu entendo que quando eu me envolvo na palavra, na oração, a gente não é para dar para Deus, é para receber de Deus. Você vê. A gente se engana quando acha que tem algo que está fazendo para Deus. Deus não precisa da gente. Agora a gente tem muito o que receber. E por que a gente está aqui? Porque a gente ama as pessoas, porque a gente ama o Senhor Sim. e porque a gente quer manifestar a glória dele. Então você quer fazer por Deus? Faça pelas pessoas. Faça pelas É o pessoas. bem mais precioso que Deus tem, né? São as pessoas. Pessoas, Então, é isso mesmo, né? É pedir que ele se revele a nós para revelar-se a mais pessoas, como você falou. A volta de Jesus, né? Quando ele volta, quando ele voltar, será esse governo único, né? Onde vai acabar toda a maldade, toda essa perversidade, essa cerviz, né? Como ele diz, do homem, essa rigidez, porque nós temos em nós essa dualidade, né? De bem e é. mal, né? Hoje a gente sabe que a maioria dos nossos problemas é exatamente por essa busca do poder, né? De aquisição, enfim, isso atrapalha muito, né? Os planos de Deus. É como você fala, é o homem que atrapalha os planos de Deus. Eles são bons, perfeitos e agradáveis. É. Então, é isso que a gente tem que fazer, convidar Deus para a nossa vida, né? Para a nossa família, para o nosso casamento. Quanto mais a gente tem ele, mais ele vai se revelar. Quanto mais a gente tem, vai ser revelado a mais pessoas. E assim a gente vai cumprindo o ID, né? Evangelizar a toda criatura. E É. através desse amor mesmo, de receber, né? Esse amor que É. transforma. Ó, aqui no finalzinho do 32. Você sabe que do 22, né? O versículo 22. Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Ele estava falando com Moisés. Você Sim, sabe que esse povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós, deuses com letra minúscula. Ou seja, às sim. vezes nós somos assim. Nós temos a inclinação para o mal, a gente não pode se enganar. Por isso que é tão Verdade. importante que a gente cole no Senhor, que a gente diz, que a gente acesse o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, sem Deus, a gente é propenso para o mal. Essa é uma realidade, né? E assim, a gente às vezes troca o Deus por deuses. E não se engane, É Deus não é justo, demônio, é prazer. tudo. Por exemplo, se sua profissão está acima de. É um Deus para você.
Se o dinheiro toma o seu coração, ele vira um Deus. A vaidade em excesso. Então a gente não se engana e acha que Deus não é só um bezerro de ouro, não. Deus é tudo que ocupa o nosso coração. Nosso coração é do Senhor. É igual a Bíblia fala. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então a gente tem que guardar o nosso coração e não colocar qualquer coisa dentro dele. Entendeu? É o altar, né? O lugar que deve ser consagrado constantemente, diariamente, né, Mari? Porque, como diz, essa dualidade em nós está sujeita a um pensamento, a um julgamento. Então, a gente tem que estar consagrando e purificando, né, constantemente. Aqui a gente vê que esses itens do tabernáculo são exatamente isso, né? O lavatório, o azeite para purificação, que a gente sabe que é o próprio Espírito Santo que habita em nós e retira o que não convém. Né? Porque na nossa dualidade há essa briga, né, de espírito e carne, né? Essas coisas materiais, os prazeres do mundo. Então, realmente, a gente tem que estar observando e buscar cada vez mais e de encontro a essa intimidade com Deus. Né? E no capítulo 33, a gente já encerrando aqui, a gente vê, né? E o Senhor disse a Moisés, onde ele pede, né, que ele faça ali, que tenha um tabernáculo. Lá no versículo 33, versículo 17. Então tomou Moisés a sua tenda e armou para si fora do acampamento, a uma distância considerável do acampamento, e chamou-lhe tabernáculo temporário. E todo aquele que queria suplicar a Deus saía ao tabernáculo temporário fora do acampamento. Né, é buscar essa intimidade. Aqui a gente observa isso, né? Então ele fez esse acampamento, um lugar reservado. Hoje a gente se reserva a ter em nossa casa, né? Muitas pessoas têm um quartinho ali separado, aquele momento, para que possa ir lá fazer sua leitura, meditar. Mas assim, a gente sabe que na nova aliança é exatamente, a gente pode fazer isso em qualquer momento, no carro, na sua cama, numa hora de ter esse momento, reservar, porque a gente só vai ter intimidade se a gente para conversar, né? Se a gente realmente dedicar um tempo, né? Assim é no relacionamento, para a gente ter relacionamento com o filho, com o esposo, você precisa de tempo para dialogar, para conhecer, ouvir. Verdade. Então era a tenda que era o lugar, né? A tenda. Hoje a gente pensa assim, que ir para a igreja, ir para o culto é o suficiente. Não é o suficiente, é necessário. Ir para a igreja no domingo é muito importante, porque lá nós vamos para servir e para ser servido. Mas a igreja é um lugar de louvor e adoração. Agora, a intimidade, ela é feita no quarto, num lugar secreto. Que não necessariamente precisa ser no quarto. Você pode escolher qualquer lugar. Mas na intimidade, né? E lá você vai conversar, você vai dançar, você vai brincar, você vai desfrutar, você vai pedir. Porque a intimidade é isso. Orar não é só pedir. No começo a gente começa só pedindo. Mas depois você vai conversar, dançar. Você vai admirar. O que eu mais gosto é ficar assim. Quando eu chego na presença, eu fico de boca aberta assim, porque eu não tenho palavra, Laís. Eu procuro palavras, eu não encontro para expressar o que Deus é, o que Deus representa, como eu vejo Ele. Não tem. Eu digo, Senhor, não tem. O homem não conseguiu criar a palavra para te definir, mas o meu coração, o Espírito Santo, eu sei que Ele está te dizendo o que eu sinto. Então, o rei. Isso é reino. Isso é intimidade. Isso é vida. Esse relacionamento. Prazer em se relacionar com Deus. Não só chegar nele quando eu estou precisando. Não só chegar para pedir. E tem gente que nem chega. Infelizmente, sabe que a realidade tem pessoas que não oram, não sabem o que orar, não sabem orar, não tem prazer. E se afasta, né, Mari? Eu acho que essa questão que você coloca, muitas pessoas pelo erro ou pelas falhas, todos nós estamos sujeitos a isso. E quando comete esses erros, se esconde da presença do Senhor. É exatamente por não conhecer o amor soberano e supremo assim, de Deus, né? Que não importa o que a gente faça ou deixa de fazer, Ele nos amou. Ele deu o seu único filho, né? Está consumado, para resgatar um que fosse. Então, isso é amor. Então, quando a gente comete falhas e erros, a gente quer sair da presença do Senhor por vergonha, como Adão fez. Mas não, a gente tem que buscar conhecê-lo mais, arrepender, né? Desistir dos feitos errados e realmente buscar essa conversão.
Porque aqui a gente aprende tanto assim com Moisés. Moisés teve suas falhas, Abraão teve suas falhas, mas eles não se esconderam da presença do Senhor, É. né? E quanto inspira aqui a história de Moisés, de buscar, de querer conhecer mais, é assim, a gente deve se inspirar muito nesse amor, né, de Moisés. Ele fala, quando Deus pede que ele vá, e ele diz que não vai se Deus não fores com ele. No versículo 15, né, que ele fala, Deus revela sua glória a Moisés. Lá no versículo 15 do capítulo 33, 14, né? Então disse o Senhor Deus a Moisés, minha presença irá contigo, te farei repousar. Então olha o quanto é importante, quando Deus está conosco, a gente descansa, né? E lhe respondeu, se tu não fores conosco, não nos faças subir daqui. Então, assim, é convidar Deus para estar sempre em nossa vida, sempre presente conosco. Moisés determinou, não, Deus, se o Senhor não for conosco, eu nem irei subir daqui. Não faça isso. Né? E ele fala, porque em que se saberá aqui, versículo 16, que eu e teu povo temos achado favor aos teus olhos, então eu e o teu povo não seremos diferenciados de todos os demais povos que habitam sobre a face da terra. Então disse Deus a Moisés, farei conforme a palavra que falastes, porque achaste favor meus olhos, e te conheço por teu nome. Isso é muito... Então, Deus tem intimidade com Moisés, sabe? Esse amor, essa busca dele querer, Deus conhece ele pelo nome, ele ouviu, né? A intercessão dele, então eu ouço, eu vou contigo, descansa. E quando a gente está com Deus, a gente tem essa paz que excede, né, esse entendimento. A gente descansa, a gente confia, a gente vive. Isso queima muito no meu coração. Eu quero que Deus saiba o meu nome. Eu quero... Agora, como é que Deus vai saber o meu nome se eu não converso com ele? Se eu só chego lá uma vez no ano para pedir uma doença. Isso é intimidade. Eu quero... Senhor, eu quero que quando eu disser Senhor, ele diga, oi Mariana, ele saiba quem é. Entendeu? E isso é na intimidade, isso é no relacionamento. E quem tem a ganhar? Que a gente se engana que achando que Deus que ganha. Não, quem ganha somos nós, Deus já é. Deus não precisa de mim, apesar dele me amar muito. Mas eu preciso dele. E aqui fala de favor. Favor é tudo na minha vida, favor. O que é favor? É receber sem merecer. Porque lá nós somos honestos e olharmos para nós não merecemos o que Cristo fez por nós. Mas ele fez porque é ele é. Nós não somos nada, mas ele é. Agora nele nós somos tudo, porque a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então todo dia eu peço, Senhor, eu estou pronta para receber teu favor, eu não mereço. Igual Moisés, igual Davi, eu peco todo dia, mas o Senhor, eu confesso para ele, eu não me alegro com o pecado ele entristece meu coração. Isso é a diferença. Quando a gente está na presença de Deus, a gente vai se afastando dessas tentações, não é isso, Mari? A gente vai tendo esse discernimento e consegue separar isso mais da gente. Não que vamos estar isentas, não. Vencer mais, resistir mais, mas o pecado é a nossa natureza. E hoje eu não cometo o erro de quando eu peco eu me afasto, não. Hoje é totalmente o contrário. Quando eu peco, eu corro para os pés dele. Eu confesso, eu peço força, eu clamo, porque é nele que eu vou vencer. Sem ele, eu estou à mercê do maligno, do mundo. Então, a nossa força vem dele. E o Senhor não fica com raiva de nós quando a gente peca, não fica. Isso é coisa de religião. Mas o Senhor, ele sabe que a gente peca. Então, a gente tem que correr para os braços dele quando a gente cair. Porque a Bíblia cair é do homem, mas levantar é de Deus. Onde é que a gente levanta? Na presença de Deus. Poderosamente. E como em Apocalipse fala, né, ao vencedor da areia a coroa. Então aqui a gente vê também realmente essa recompensa, né, que Deus determina aqui a Moisés, no versículo 21. Depois disse Deus a Moisés, eis aqui diante de mim é um lugar, e tu te colocarás sobre a rocha, né, sobre a eternidade, né, que é Jesus. Então, é um exemplo assim, que inspira esse amor de Moisés assim, a Deus, de estar intercedendo pelo povo. Assim como nós, né? Pelo nosso amor, a gente intercede pelos nossos filhos, pelos netos que ainda nem temos. É por esse amor, realmente, é por esse favor, né? Que a gente, pela fé, né? Em ler, que edifica muito assim, as nossas vidas e faz arder em nosso coração, né? Essa vontade de conhecer mais, de estar mais na intimidade de Deus.
e de cada dia levar mais a mais vidas também, né, Mari? Isso que a gente sente. É, é muito privilégio nosso de estarmos, de podermos viver isso, desfrutar disso. E aqui o Senhor falava com Moisés, e bem no final ele falou assim: disse mais o Senhor, e acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Então é muita glória, muita glória. Agora, como eu digo, não tem palavra. Não tem palavra. E ao mesmo tempo fala no meu coração assim: como é que um Deus tão, tão, tão poderoso, ele escolheu se relacionar com nós, tão pequeno? Porque Conhecer o nosso nome. o que Deus tem de grande e poderoso, nós temos de fraco, pecador. Mas ele nos amou desde o início. Ontem eu fui orar, Laís, Deus me amou. Antes dele me colocar na barriga da minha mãe, ele já me amava. Ele já me amava, ele já tinha planos para mim. É como eu lhe digo, os planos dele são bons. Só que às vezes a gente atrapalha. Às vezes você está vivendo alguma coisa ruim e está colocando a culpa em Deus, mas a culpa não é de Deus, é sua. A gente tem que botar a mão na consciência e ver que nós atrapalhamos os planos de Deus, muitas vezes. E hoje um dos motivos da minha oração é esse: Senhor, não deixa que eu atrapalhe os teus planos para a minha vida. Porque eu sei que Deus tem muita coisa para mim. Agora, se eu não viver, a culpa é minha, não é dele. Porque os planos dele são bom, perfeito e agradável. Quantos são, minha irmã? Gratidão, gratidão por suas palavras, por essa meditação aqui poderosa. Enriqueceu muito, né? E edifica muito a nossa fé a cada dia. E a gente quer realmente agradecer, né, pela vida de cada uma de vocês aqui presentes que assistiram. Mari, uma semana abençoada para você e toda a sua família. Você quer fazer a oração final, minha irmã? Abençoar e consagrar? Vamos sim. Próxima segunda a gente começa às 7 horas, né? Próxima segunda. Sim, pode ser. Tá certo, se Deus quiser, às 7. Vamos orar. Engrandecer o nome do nosso Deus. Maravilha. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu me rendo a ti completamente, Senhor, em espírito, em carne, em verdade, em alma. Senhor, como é bom estar na tua presença, como é maravilhoso desfrutar da tua presença, Senhor. Senhor, eu oro neste momento e peço que os meus irmãos, aqueles que entraram na live, aqueles que não conseguiram entrar, mas estão desejando desfrutar da tua presença, que eles acessem, Senhor, que eles desfrutem da tua presença. Pai amado, abre os olhos do nosso coração e abre os ouvidos do nosso coração para te ver e para te ouvir, Senhor. Tu é maravilhoso, tu é soberano, tu é amável, tu é bom. Nada se compara. Senhor, nenhum prazer no mundo se compara ao de estar na tua presença. E eu louvo a Deus porque cada dia isso tem aumentado mais na minha vida. Mas eu quero que os meus irmãos também desfrutem disso, Senhor. Então a oração de hoje, Senhor, é pelos meus irmãos, por aqueles que estão com fome, que estão com sede da tua presença, por aqueles que estão longe de ti. Eu oro para que o mundo olhe para o Senhor e que ele veja o Senhor, porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor está do nosso lado. E o Senhor se alegra quando nós buscamos a presença dele. Obrigada por essas palavras, Pai amado, que trouxe vida para o nosso coração. Nos dá força para colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido. Abençoa a vida da Laís, abençoa a família dela, Senhor. Que essa semana que se inicia seja uma semana abençoada, uma semana produtiva, uma semana feliz, uma semana de muita saúde para a vida dela. Abençoa a minha família, nos guarda, Senhor. Nos guarda debaixo das tuas asas, que nenhum mal venha sobre nós. Eu tenho certeza de que assim será, e será melhor do que eu peço, porque o Senhor, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém. Cedo e agradeço. Amém. A Deus. Amiga, obrigada, viu? É maravilhoso falar de Deus. Quando você quiser, eu tô pronta Sempre. sempre. É uma correria, mas a gente bota as coisas no lugar e faz o que é mais importante. E o que é importante para mim é isso. A prioridade da minha vida é essa. Em nome de Jesus. Eu amo falar de Deus. Beijo. A gente sente isso, uma poderosa unção. Excelente semana. Glória a Deus. Gratidão. Tchau.